outro nome igual, não há outro nome igual. Aplauda o Senhor bem forte. Ele abriu mão de tua glória, sangrou no madeiro por mim, me conectou, salvou, curou. Ele me deu um destino, uma capa e um pouco de vinho. Ele me deu unção, cajado e pão. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias pra suportar o id. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias e disse: levante suas mãos e declare: e eu me despedi dos meus pais. Afundei meus barcos no cais. E eu queimei as carroças e afundei meus barcos no cais. Ele abriu mão, ele abriu mão de tua glória, e curou. Ele me deu um destino, ele me deu um destino, uma capa e um pouco de vinho. Ele me deu unção, cajado e pão. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias pra suportar o id. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias e disse o quê? Vai. E eu declare isso. Eu afundei meus barcos no cais. E eu me despedi dos meus pais. Eu queimei as carroças e eu afundei meus barcos no cais. Então pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavras de vida eterna
pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar? Palavras de vida eterna, pra onde eu irei? Só tenho você. Levante seus braços e declare: pra onde eu irei? Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus. Palavras de vida eterna, pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde ir? Pra onde ir? Diga! Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar? Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde ir? Só tenho você. Palavras de vida eterna, sou totalmente teu. Fui encontrado pelo teu amor, pelo teu amor. Eu sou totalmente teu. Fui encontrado pelo teu amor, pelo teu amor. Eu sou totalmente teu. Fui encontrado em ser um com você. Ser um com você. E me tira o medo, me tira o medo que me faz dizer: Moisés, suba em meu lugar. E me faz entender, cante isso, igreja, que vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas. A porta aberta é você, mas a fechada é você. É tudo sobre. Levante a sua mão bem alta e cante isso. Me tira o medo. Diga isso pro Senhor nessa noite. Que me faz dizer: Moisés. E me faz entender. E a tempestade é você. Chuva, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas. Mas a fechada é tudo. Aleluias. Eu queria que você fechasse os seus olhos agora para nós orarmos em cima de toda a programação que nós temos como igreja. Eu queria chamar o pastor Paulo e o pastor Ulisses. O Paulo está resolvendo um negócio ali fora. Alguém chama ele para mim fazendo favor. Dá um grito nele aí para mim. Ele está resolvendo uma situação ali. E nós vamos orar agora. Nós temos encontro no final de semana. Nós temos encontro de princípios logo no início de outubro. Nós temos encontro de princípios. Já iniciamos também CCE, CTD. Nós já voltamos com o culto, e é bom também nós orarmos para que seja removido o medo de muitos irmãos, que é o medo apenas de vir para o culto, né? Então vamos orar para que esse medo de ir para o culto
caia por terra em nome de Jesus e eles possam estar participando, possam estar congregando. É extremamente importante para nós estarmos juntos nesses dias. Eu tenho orado muito, eu tenho ouvido muitos outros pastores e relatos de pastores dizendo a importância nesses dias da igreja estar orando e estar junto. Nós precisamos estar juntos. Amém, irmãos? Amém? Então eu quero que você ore pelas programações, a programação da igreja e também pela sua família, sua vida, sua célula, pelo seu ministério, a sua chamada. O Senhor tem nos convocado nesses dias. Eu tenho conversado com alguns irmãos e não diga mais não para o Senhor. Eu creio que Deus confiou algo poderoso nas suas mãos, na sua vida, e talvez você esteja aí negligenciando aquilo que Deus confiou, e um dia você vai ter que dar conta disso. Então não diga mais não para Jesus. Ore em cima disso. Eu vou ministrar daqui a pouco em cima desse tema que a gente já está falando aí há alguns dias sobre o chamado. Então ore para isso. Senhor, eu estou disponível, eu quero te servir, eu quero viver para ti. Usa-me para que o teu nome seja glorificado nessa terra. Entregue a sua família nas mãos de Deus, os seus parentes, entregue os seus vizinhos, amigos. Ore pela nossa nação, ore pelas autoridades em Perdões, ore pela igreja de Cristo aqui em Perdões, ore pela nossa comunidade de fé, Igreja Casa da Bênção, ore pelos seus pastores, pelos seus líderes. Você tem muita coisa para orar nessa noite, amém? Fala para quem está ao seu lado, você tem muita coisa para orar. Fala mais forte para ele, você tem muita coisa para dizer para Deus. Então não fique com seus lábios fechados, amém? Nós não podemos ligar as mãos, mas estamos ligados em espírito. Por isso feche os seus olhos agora em nome de Jesus. Isso, e comece a orar, comece a abrir seus lábios, comece a orar, comece orando por você mesmo. Depois você começa a entrar no nível de intercessão pela sua liderança, pela sua célula. Mas não fique com seus lábios fechados agora em nome de Jesus. Comece a orar. Tá aí já? Pode começar. Deus maravilhoso, Deus querido, Senhor meu Pai, diante da tua presença, Pai, nos colocamos, Senhor, nessa noite. Oh Pai Santo, Pai querido, Deus da eternidade, eis-nos aqui, Senhor meu Pai. Toma a tua igreja em tuas mãos, manifesta sobre nós, Senhor meu Pai, o teu querer, o teu agir, ó Pai, o teu operar. Espírito Santo da verdade, fica à vontade no nosso meio, Senhor. Pai querido, Deus amado, fortalece esse homem nessa noite, fortalece essa mulher nessa noite, ó Pai. Meu Deus, esse homem que está fraco, essa mulher que está fraca, esse jovem, Senhor, meu Pai, que está vacilante, meu Pai, que essa noite venha ser noite reverente, ó Pai, venha ser uma noite de renovo sobre essas vidas, venha ser uma noite, Senhor, meu Pai, de transformação. Meu Pai querido, Pai, esse guerreiro, meu Pai, essa guerreira, meu Deus, esse intercessor, meu Pai, esse líder que parou, ó Pai, meu Deus, que possa se erguer, meu Pai querido, novamente. Meu Pai, aquele que orava e não ora mais, meu Deus querido, aquele que liderava e não lidera mais, meu Pai, dá o fortalecimento. Meu Pai, levanta, meu Deus, desse chão, levanta, Senhor, meu Pai querido, tira, meu Pai eterno, esse pessimismo, tira, Senhor, meu Pai querido, esse desânimo, meu Pai eterno, livra do laço de Satanás. Meu Pai, meu Deus, esse homem, essa mulher, meu Pai, que um dia, ó Pai, estava caminhando, que um dia estava realizando a tua vontade, e hoje, ó Pai, se encontra parado. Meu Deus, hoje se encontra no marasmo. Pai, traz libertação, Senhor, traz o fortalecimento. Meu Pai, libera, meu Pai, nessa noite sobre essa vida. Ativa, meu Deus, nessa noite, meu Pai querido, que vem estar novamente realizando, ó Pai, na tua obra, aquilo que foi chamado para realizar. Meu Deus, a liderança de célula, o ganhar almas, o conquistar vidas para o teu reino. Meu Pai eterno, o interceder, o clamor ao Senhor, a comunhão contigo, a intensidade com o Espírito Santo.
querido, que tem sido infrutífero, que venha frutificar novamente. Esse ramo, ó Pai, que antes dava fruto e hoje não dá mais, que volte a dar frutos. Meu Pai eterno, capacita, aviva, atravessa, ó Pai eterno. Meu Pai, manifesta o teu querer, meu Deus, nos encontros. Meu Pai eterno, restaura, fortalece e manifesta sobre a tua igreja no nome de Jesus. Deus, em nome do Senhor Jesus, eis-nos aqui, ó Pai, nesta noite, Senhor. Eu venho pedir ao Senhor, ó Pai, que o Senhor venha despertar a igreja, que o Senhor venha acordar a tua igreja para fazer a tua vontade, para levar a tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Traga um despertar, traga um mover a tua igreja, Senhor Jesus, e que todo marasmo, e que todo cansaço, e que toda preguiça, e que tudo aquilo, ó Pai, que está atrapalhando a tua igreja de se envolver com o Senhor, seja destruído em nome do Senhor Jesus. Papai querido, é com a autoridade que o Senhor tem nos dado que nós repreendemos agora todo demônio, todo principado, toda potestade, toda obra maligna, em nome do Senhor Jesus, caia por terra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Meu Deus, tudo aquilo, ó Pai, que o diabo tem lançado na tua igreja, na mente, no consciente da tua igreja, caia por terra agora, em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, eu apresento nas tuas mãos esta cidade, eu apresento a família de cada pessoa aqui, ó Pai, que o Senhor venha cuidar, que o Senhor venha trazer saúde, paz, prosperidade para a tua igreja, em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, eu apresento nas tuas mãos a área financeira da tua igreja, que o Senhor, meu Deus, venha prosperar a tua igreja, que o Senhor, meu Deus, venha prosperar, ó Deus, em nome do Senhor Jesus. Pai querido, eu apresento nas mãos do Senhor todos os ministérios dessa igreja, Deus, da ICB Kids, ó Deus, das crianças, os jovens, Pai, os adolescentes, meu Deus, os senhores, as senhoras, nós entregamos nas mãos do Senhor. Meu Deus, desperta a tua igreja, desperta a tua igreja. Papai querido, nós apresentamos nas mãos do Senhor o encontro neste fim de semana, meu Deus, que o Senhor, meu Deus, venha, meu Deus, despertar as pessoas para estar participando deste encontro, em nome do Senhor Jesus, e que todo o plano do diabo, toda obra maligna, seja destruído, em nome do Senhor Jesus. Toda macumbaria, toda feitiçaria, caia por terra agora, em nome do Senhor Jesus. Nós não aceitamos, Pai, eu apresento nas tuas mãos a tua igreja, o teu povo, em nome do Senhor Jesus. Aleluias. Você não precisa tocar nesse irmão que está ao seu lado agora, mas eu queria que você virasse para alguém que está ao seu lado aí. Fica de frente com esse irmão. Eu queria pedir o pessoal que está aqui para chegar um pouco mais à frente, irmãos. Eu queria pedir os líderes para me ajudar nisso, né, irmãos? Não é RCE eu tenho que pedir isso. RCE, reunião praticamente dos irmãos que já é da casa. A gente tem que pelejar sempre para os irmãos sentar nas primeiras cadeiras. Chega aí para as primeiras cadeiras, em nome de Jesus. Procura alguém aí de frente com esse irmão. Isso. A palavra de Deus nos ensina sobre nós orarmos uns pelos outros. Então você vai perguntar para esse irmão assim: qual área da sua vida você gostaria de receber a oração? E eu quero te abençoar aqui nessa noite, em nome de Jesus. No casamento, na profissão, nos negócios, vida sentimental, vida emocional, ministerial, profissional. Isso, vamos lá. Em nome de Jesus. Aleluia. Procura alguém aí. Precisa chegar perto não. Levanta a sua mão em direção à vida dele agora e começa a abençoá-lo em nome de Jesus. Ore por ele agora em nome de Jesus. Aleluia. Deus abençoe o casamento desse homem. Aleluias. Aleluias. Abençoa a casa desse homem, a casa dessa mulher. Deus, traga prosperidade, cura emocional,
cura nos sentimentos, cura na alma. Senhor, ativa-o, desperta-o para viver o propósito eterno do Senhor para a vida deles. Desperta-os, ó Pai, desperta-os, ó Deus. Salve a família deles, salve a família deles, os filhos. Aleluias, aleluias. Começa a liberar a palavra de conhecimento sobre a vida desse irmão. Começa a liberar palavras poderosas. Que Deus te abençoe, que Deus te prospere, que os seus sonhos sejam realizados, que o plano de Deus seja completo na sua vida. Oh, aleluias. Oh, aleluias. Oh, aleluias. Glória a Deus. Aleluias. Agora eu queria que você, aonde você está, virasse para algum lugar dessa cidade. E durante de 30 segundos a 1 minuto nós vamos abençoar essa cidade. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Porque se essa cidade é abençoada, naturalmente nós somos abençoados. Amém? Então vira lá para o seu bairro, ou para um lugar aonde o Senhor te direcionar agora. E eu queria que durante 30 segundos ou 1 minuto você abençoasse essa cidade. Comece a liberar palavras de bênção sobre essa cidade em nome de Jesus. Faça isso sobre todas as famílias aqui dessa cidade, sobre a igreja de Cristo aqui nessa cidade, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus abençoe você que está em casa nos acompanhando nessa noite. Deus abençoe a sua família. Deus abençoe seu casamento. Deus abençoe seus negócios. Deus abençoe seu ministério. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Aleluias. Aleluias. Agora vamos aplaudir Jesus bem forte nessa noite. Se há para Jesus, pode ser mais forte. Você pode dar um glória a Deus. Você pode dar um glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Eu não sei qual parte essa turma daqui não entendeu de chegar para frente. Será que vocês podem chegar para frente em nome de Jesus? Vamos chegando para frente. Se tiver mochila, não tiver ninguém sentado aí, você pode tomar assento. Porque era para estar no culto, não era para estar zanzando, né, irmãos? Vamos chegando para frente. Isso aí, chegando. Vamos, Valquíria, Tati, Samuel, Bispo Samuel Ferreira. Isso, gente, vamos chegando para frente. Aí, vamos ajudar as irmãs aí, porque as irmãs às vezes vão chegar perto de vocês. Aqui, pula para frente, minha filha. Aí, ó, para o Samuel para frente também agora. Ô, Tati, você vai deixar seu marido sozinho na frente? Mas até custosa com o seu, como é que faz? Aí, ó, Samuel, intima ela, Samuel. Olha lá a cadeira lá para você, ó. Não, não tem ninguém lá não. Pode, olha lá, a menina falou que não tem ninguém lá, ó. Pode ir, ó. Pegou ela agora, Samuel, tá vendo? Aí, e aí, tem gente aí? Tem alguém aqui, irmãos? Tem? Tem alguém, irmã? Tem? Amém. Vocês fazem silêncio aí, moçada. Que é isso aí? Tá no culto, né? Toda terça-feira eu tenho que fazer isso, você já percebeu? Eu estava falando com o Fábio, ele estava no som, estava resolvendo negócio. Aí eu pedi alguém para ir lá. E as irmãs falam que vocês ficam bravas com elas quando elas vão falar com vocês para chegar mais para frente. Tem que chegar mais para frente. Nos ajuda aí em nome de Jesus, amém? Boa noite. Paz, graça, prosperidade. Boa noite, já está mais. Já viu, Ulisses? Pode tomar seu assento em nome de Jesus. Aleluias. Glória a Deus.
Irmãos, antes de mais nada, deixa eu dizer sobre a nossa agenda, nossa programação como igreja. Nesse final de semana nós temos um encontro com o amor de Deus. Qual que é o horário, Ulisses? Você lembra? A partir das 13 horas. A partir das 13 horas, encontro com o amor de Deus. Se não fossem esses caras na minha vida, me deu um branco aqui, esqueci o horário do encontro. 13 horas, domingo, encontro com o amor de Deus, ok? Se você tem alguém na sua família, na sua casa, que precisa ter uma experiência poderosa com Deus, faça esse convite para ele, tá bom? Não paga nada, irmãos. Na realidade, depois que ele passar pelo encontro e ele ouvir aquilo que ele vai ouvir, os planos de Deus sobre a vida dele, ele vai querer muito pagar, mas não paga nada, é só vir, tá bom? A partir das 13 horas, a gente já tem um coffee break aqui preparado, credenciamento que vai ter para os irmãos participarem do encontro com o amor de Deus. E logo depois, finalizando, a gente vai ter o culto de celebração, recepcionando esses irmãos, ok? Nós vamos ter o culto das 17 horas e também o culto normalmente às 19h30. Dos últimos encontros a gente cancelou o culto das 17 horas para a gente juntar o povão mesmo para receber esses irmãos. Mas como os irmãos sabem, a gente não pode aglomerar, então a gente vai ter o culto normalmente das 17 horas, das 19h30. Nós vamos arrumar um outro espaço para esses irmãos estarem passando no encontro com o amor de Deus, ok? Então, se você é líder de célula, tem alguém na sua liderança, traz aí para o encontro, tá bom? Se você conhece alguém que não participa de célula alguma, mas precisa muito ter essa experiência com Deus, traga também, faça o convite para ele vir participar do encontro com o amor de Deus nesse final de semana, a partir das 13 horas. Vai ser um momento muito maravilhoso. Antigamente os nossos encontros eram sexta, sábado e domingo. As pessoas sempre arrumavam uma desculpa, um empecilho, uma dificuldade para não participar. Então, com o passar do tempo, o processo do Trilho do Salvo Vencedor foi reformulando, pegando algumas partes do encontro com o amor de Deus e colocando em cursos. Então ficou muito mais rápido, simples e muito objetivo o encontro com o amor de Deus, tá bom? Então são apenas 5 ou 6 ministrações, é apenas à tarde do domingo e é um momento muito impactante. A liderança responsável do encontro desse mês é o pastor Paulo e o pastor Jefferson. Mas eu faço parte de outra liderança. Não tem problema não, irmãos. Aqui nós somos toda uma família. Vem participar. Você sabe de algum vizinho seu lá, e eu sempre estou fazendo convite para quem não é da igreja. Cara, vai lá, participa de um encontro nosso, para você ter uma experiência espiritual legal. Você vai ouvir um pouco Deus falar com você. Então ele necessariamente não precisa estar participando de nenhuma célula. É só ele vir, tá bom, gente? Então, se você tem alguém na sua casa, vizinho, amigo, família, ou até mesmo na célula, faça esse convite para esse irmão vir participar com a gente do encontro com o amor de Deus agora, domingo, agora, em nome de Jesus, ok? Uma outra coisa, dentro também do Trilho do Salvo Vencedor, já iniciamos o curso CCE e CTD. Por que eu estou aqui sendo repetitivo com os irmãos? E alguém essa semana até falou, pastor, meu pai falou comigo, e o que esse data show está fazendo uma falta, arruma logo esse data show. Falou comigo ontem ainda, viu, Ulisses? Meu pai puxou minha orelha. Ô pai, a gente vai arrumar, porque a gente quer uma que pega a parede preta. Mas ajuda os irmãos na questão da agenda da igreja, e é verdade. E eu estou sendo repetitivo com CCE e CTD, porque se você não respeitar todo o processo, você vai querer participar de algum encontro, e, por exemplo, para você ir no encontro de princípios, você tem que ter passado pelo CCE. E nós temos encontro de princípios agora em outubro. Primeiro final de semana de outubro, nós temos encontro de princípios. E você só pode passar no encontro de princípios se você já fez encontro com o amor de Deus, o CCE, ou está cursando o CCE para ir no encontro de princípios. Ok, gente? Amém? Aí olha só, em janeiro nós temos o reencontro. Quem pode ir no reencontro? Quem foi no encontro com o amor de Deus, fez o CCE, fez encontro de princípios, fez o CTD, que já iniciou também, todos os domingos às 9 horas da manhã. Você pode ir no reencontro, que vai ser em janeiro o nosso reencontro. Então não me perca aí não, tá bom?
Enquanto tem irmãos que querem logo fazer tudo, tem outros que, vou deixar para a próxima, e vai retardando esse momento que é tão maravilhoso. Em 2021, nós vamos entrar aqui na igreja, em 2021, com o curso CMD, que é curso multiplicação de discípulos, para os irmãos ir no encontro de santidade. Aqui na igreja, o único que fez encontro de santidade foi eu, a Carmen. Você fez, né, Carmen? Meu pai e minha mãe. Porque os irmãos pararam no processo, a gente tem que continuar no processo. A gente está esperando juntar um grupo maior de irmãos que faça o reencontro, para a gente fazer o encontro de santidade, que aí, como o reencontro é 3 dias, o reencontro e o encontro de santidade são 3 dias, o encontro com o amor de Deus, apenas uma tarde, e o encontro de princípios, 2 dias, ok, gente? Então não perca esse processo, não deixe de participar, que vai ser um momento maravilhoso, tá bom, irmãos? Quem entendeu, diga amém? Amém, gente? Olha, eu preciso também aqui falar sobre a nossa conferência anual das igrejas Casas da Bênção, que é no mês de julho. Então esse ano a gente não teve, vocês sabem, por causa devido à pandemia, mas marcaram agora para novembro, com inscrições limitadas para 1000 irmãos. Então o pessoal lá de Brasília está me ligando: pastor Uquias, vai vir alguém com você, tal. O Ulisses está trabalhando, não vai conseguir ir. O Paulo não vai conseguir ir. O Jefferson também não vai conseguir ir. E o Helder não vai conseguir ir. Mas o Léo que está ali, o Léo, levanta a mão, Léo. O Léo, meu pai e minha mãe já compramos as passagens e a gente vai. Só que eu preciso passar para os irmãos lá em Brasília quantas pessoas estão indo, porque é limitado por causa dessa questão da pandemia. E o tema esse ano vai ser poderoso demais. Você pode acompanhar também pelas redes sociais, mas seria legal você ir com a gente. Semana passada as passagens aéreas estavam, ou melhor, final de semana, R$304. Você gasta apenas 45 minutos daqui lá em Brasília. É mais difícil chegar em Belo Horizonte do que chegar em Brasília. Então, eu não sei ainda, talvez deve estar nesse preço. Então, se alguém aqui quiser ir, me procura depois, porque eu tenho que falar essa semana para o pessoal lá em Brasília quantas pessoas aqui da igreja está indo, tá? Até agora está indo eu, a minha mãe, o Léo e o meu pai. E o Paulo está ainda na incógnita, né, Paulo? Para ver se consegue arrumar folga lá no serviço dele. Mas eu estou achando que é mais medo de avião, que eu já vi ele falando com os meninos aí pelos cantos, né, Paulão? Nós vamos orar para ele, dar Dramin para ele e jogar ele lá dentro do avião, que ele vai acordar só lá em Brasília, né? Mas se alguém quiser ir, ou de carro também, o Helder até chegou a falar sobre a expectativa, ou assim, a possibilidade de ir de carro. Você pode ir de carro também, como queira, seria muito legal, mas eu tenho que falar lá em Brasília antecipadamente quantos irmãos estão indo para a nossa conferência anual. Sobre a Constrong, eu já falei aqui num outro momento também, a gente está esperando essa situação aí toda se resolver, tá? Conferência anual de jovens que a gente faz aqui na região, a gente está esperando essa questão toda resolver. Esse ano a gente não teve convenção, nem a Constrong e nem a conferência de mulheres, que foi poderosa demais o ano passado. Mas Deus sabe de todas as coisas, amém, irmãos? Vamos ficar de pé para nós consagrarmos os nossos dízimos. Está sobrando aqui, mano. Aqui em cima está sobrando, eu acho. Consagrar os nossos dízimos e as nossas ofertas. Tem alguém aí passando perto de você? Só você levantar a sua mão, pegar a sua oferta. Vamos honrar a Deus nessa noite, aquilo que a nossa terra produz de melhor, nas linguagens mais atuais diz, aquilo que nós temos de melhor. Amém, irmãos? Eu ministrei aqui semana passada algo, preste atenção aqui, que quando nós temos um coração convertido ao Rei e estamos dispostos a servir esse reino, nós não temos dificuldade na questão contribuição, porque contribuição é algo de coração generoso. A palavra de Deus diz que o Senhor ama quem dá com alegria. A Bíblia ensina até como nós devemos contribuir. Então é uma coisa muito interessante. A Bíblia também fala assim, olha, há quem dê generosamente e vê suas riquezas aumentarem, e há quem retém o que deveria dar, cai na pobreza. Nós não ensinamos dízimos e oferta aqui mediante a lei, não, é apenas graça e gratidão. Se eu fizer isso eu vou para o inferno? Não,
Agora o modo, porque eu não tenho um coração generoso para com aquele que morreu na cruz comigo, para com a obra dele, aí sim, isso é preocupante. Tá bom, irmãos? Então, eu espero que os irmãos tenham entendido isso, e nós vamos honrar a Deus nessa noite, em nome de Jesus. Você que está em casa, nos acompanhando aí na live, está passando aí embaixo a conta da igreja. Se você quiser fazer sua transferência, depositar também, fazer um depósito bancário, está passando aí na live a conta da igreja, ok? E aproveitando o ensejo, você que está com a gente aí, compartilhe essa live para ela chegar em mais irmãos, outras pessoas, em nome de Jesus. Abra suas mãos, deixa eu orar por você. Aleluias. Feche seus olhos, abra suas mãos. A palavra de Deus diz: crê no Senhor teu Deus e serás salvo, crê nos seus profetas e prosperareis. E eu quero abençoar você, quero orar por você que tem acreditado na palavra de Deus. Primeiro fala assim comigo: Senhor Jesus, eu creio na tua palavra e creio que ela é a verdade. Por isso remova da minha vida toda a incredulidade, toda a resistência que eu possa ter concernente ao assunto contribuição, e que eu venha entender claramente o que a tua palavra diz sobre esse assunto. Me dê um espírito de generosidade, pois eu creio que a generosidade é a chave para a prosperidade. Amém. Amém, irmãos? Você pode sair desse lugar, você que vai consagrar seu dízimo, você pode vir em algum lugar aqui do altar e depois voltar. Agora você vai consagrar a sua oferta, pode sair desse lugar enquanto o Endel adora, consagra aqui à frente, em nome de Jesus. Aqui do meu lado direito está a maquininha de cartão, caso você queira fazer a sua oferta no cartão. Jesus, serei fiel. Uma carreira para correr, uma vitória para alcançar. Cada dia em meu viver serei fiel. Serei fiel, precioso Jesus, serei fiel. Serei fiel, precioso Jesus, serei fiel. Uma carreira para correr, uma vitória para alcançar. Cada dia em meu viver serei fiel. Levante a sua mão em direção aos dízimos, às ofertas. Vamos consagrar a Deus. Senhor, nós consagramos os dízimos, as ofertas. Pai, esse momento que é tão espiritual quanto qualquer outro momento, as primícias também, Senhor, nós consagramos a Ti. Que as bênçãos decorrentes, ó Pai, a contribuição esteja sobre a vida de cada um desses irmãos, em nome de Jesus, amém. Vamos aplaudir a Deus pela vida desses irmãos? Abra sua Bíblia comigo, aproveitando que você está de pé. Abra sua Bíblia comigo lá no Evangelho de São Mateus, capítulo 4. Evangelho de São Mateus, capítulo 4, verso 18 ao 22. Amém? Quem achou aí, diga amém. Aleluias. Evangelho de São Mateus, capítulo 4, verso 18, 19, 20, 21 e 22. Vou ler na King James fiel, ok? E Jesus, andando ao longo do mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão chamado Pedro e seu irmão André, que lançavam redes ao mar, pois eles eram pescadores. E disse-lhes: segue-me, e eu vos farei pescadores de homens. E eles, imediatamente deixando as suas redes, o seguiram-no. Indo dali, ele viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João, no barco com seu pai,
Zebedeu consertando as suas redes, e ele os chamou, e eles imediatamente deixando o barco e seu pai seguiram-no. Quero ler também o verso 23. Jesus foi por toda a Galiléia ensinando em suas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando todas as espécies de enfermidade e todas as espécies de doença entre o povo. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, aqui está a tua palavra e nós queremos meditar nas sagradas escrituras aqui nessa noite, acreditando, ó Deus, que ela é a tua palavra, acreditando, ó Deus, que ela pode trazer direção, pode trazer orientação, libertação e salvação para nós. Por isso, remova, ó Pai, toda a incredulidade, toda a resistência em nossa mente e fale conosco mais uma vez. É o que eu lhe peço. Me usa, pois sou apenas instrumento, nada além disso, em nome de Jesus, amém. Pode tomar seu assento. Aleluias. Não é corona, viu, gente? Senão você já vai, ui, pastor, já está infectado. Não é corona. Pode ter certeza que não é corona, não. Vamos lá. Nós iniciamos aqui semana passada sobre o preço da chamada, e eu iniciei com esse tema com os irmãos, para nós tentarmos aqui entender algumas coisas, tirar algumas coisas importantes aqui nesse texto. Semana passada eu disse para vocês que esse momento não era o primeiro momento que o Senhor tinha estado com André e Pedro e os demais discípulos, principalmente Pedro e André, que são irmãos. A palavra de Deus nos mostra, ou o Evangelho de João traz um outro relato de um momento onde André, que supostamente era discípulo de João Batista, viu quando Jesus apareceu para o batismo e ouviu o clamor que aconteceu ao redor de Jesus. E segundo o Evangelho de João, ele saiu e começou a dizer para o irmão e para os outros: venham ver aquele que foi anunciado, o Messias, Jesus de Nazaré. Então, segundo o relato do Evangelho de São João, eles já tiveram um encontro. Então o Senhor conheceu, conversou, analisou cada um desses irmãos. Eu disse isso aqui muito claramente semana passada, que provavelmente ou certamente o Senhor os convocou para o ministério e os chamou para o ministério não por causa de habilidades que eles tinham, não porque eles eram discípulos de A ou B, líder do judaísmo, não, mas porque eles eram homens disponíveis. Falar para quem está ao seu lado assim: se tem algo que o Senhor procura, fala mais forte para ele, se tem algo que o Senhor procura, é disponibilidade. Olha nos olhos dele e fala assim: você está disponível para Deus? Fala mais forte: você está disponível para Deus? Agora preste atenção, mas tem outra coisa que chama muita atenção do Senhor também, que é o fato da pessoa amar trabalhar, gostar de trabalhar. Hoje tem uma coisa muito esquisita, ou até chegou a ser um tempo, hoje a gente não ouve muito isso, mas chegou um tempo as pessoas usar alguns jargões ou ditado popular, dizer assim: quem inventou o trabalho? É por causa do pecado que veio o trabalho. Não, o trabalho não veio por causa do pecado. Se você olhar, existia trabalho antes. A palavra de Deus diz que o Senhor no 7º dia descansou. Você só descansa depois de trabalhar. A palavra de Deus nos mostra que Deus trabalha. Ok, irmãos? Então trabalho não é nada disso que as pessoas... Esses dias um cara chegou perto da Carmen, perto de casa lá, e gritou com a Carmen, se brincou com a Carmen: ô pastora, trabalhar, quem inventou esse negócio de trabalho? Eu não gosto de trabalhar de jeito nenhum. Rapaz que já esteve na igreja um tempo, mas hoje está doidão aí. Aí a Carmen estava rindo dele, porque ele dá golpe realmente no trabalho. Então uma das coisas que chama a atenção do Senhor quando Ele convoca pessoas para um ministério ou para algo específico é a responsabilidade que ela tem com aquilo que ela faz. Que fique bem claro, eu já falei semana passada que todos nós
todos nós temos algo específico de Deus na nossa vida. E cada um de nós, eu também falei que há uns 2 semanas atrás, vamos ter que apresentar ou chegar diante de Deus e dar conta daquilo de bom que fizemos ou de ruim que fizemos. Cada um de nós. Isso aqui é sem exceção. E se você crê na palavra de Deus, comece, meu irmão, a aprumar seu corpo para fazer aquilo que o Senhor quer para a sua vida. Nós precisamos identificar isso. Porém, existem outras áreas, outras funções no corpo que ela vai exigir ainda mais de algumas pessoas. Exigir por quê? Porque ele vai estar diretamente relacionado a um exemplo para gerações. E ele tem que compreender isso e fazer com excelência aquilo que Deus confiou na mão dele. Até mesmo aquele que supostamente não gosta de trabalhar, ele pode não fluir naquilo que Deus tem para a vida dele, mas ele tem algo específico de Deus para a vida dele. Até esses, ele pode ter certeza, pastor, então eu não entro nesse grupo aí não, porque eu não gosto muito desse negócio não. Até esses, você nasceu com um propósito original de Deus para a sua vida. Então vamos lá. O que chamou a atenção de Jesus, depois de ter tido um encontro com Pedro, com André e com os outros irmãos, o que chamou a atenção de Jesus? Certamente o que chamou a atenção de Jesus foi o cuidado que eles tinham com as coisas pessoais e também o zelo para com a profissão da família ou da casa que eles tinham. Jesus não pegou eles soltando papagaio, jogando Free Fire. Jesus não pegou eles jogando bolinha de gude. Jesus não pegou eles no entretenimento, no Netflix. Não, Jesus pegou eles sendo homens responsáveis das coisas de casa, respondendo a uma autoridade que no caso eram os pais deles. Você está entendendo, irmãos? Quem está me entendendo, diga amém. Então, existe coisas na nossa vida, no ministério, que o Senhor ele observa. Opa, esse aqui eu creio que ele pode fluir aqui, aquele vai fluir ali, aquele outro vai fluir lá, mas esse aqui eu vou colocar uma responsabilidade maior nele. E quando que encaixa essa pessoa no perfil que o Senhor quer? Na primeira, disponibilidade e o modo como ele age com aquelas coisas que ele recebeu. Aqui nós estamos pegando uma situação profissional e pessoal desses discípulos, mas eu já disse aqui numa outra oportunidade, tem muitas coisas na igreja, na comunidade de fé que nós servimos, que o Senhor está nos observando. Alguém diz assim, não, eu não quero limpar a cadeira, eu não quero ficar na recepção, não, isso é chato, não, eu queria dançar, eu queria cantar, não, eu queria pregar, eu nasci para pregar. Até disse aqui, semana passada, semana retrasada, de alguém que disse para mim, que estava disponível a servir. Pastor, eu estou aqui para servir, eu quero servir. Falei, amém, irmão, amém, glória a Deus. Eu chamei o Jefferson, esse irmão aqui quer servir, leva ele com você lá para o retiro. A gente tinha umas células lá, aí o Jefferson colocou ele para fazer uma visita lá, algo do tipo, e ele não gostou. Não, eu não vim aqui para fazer visita, não vim aqui para fazer isso, eu vim aqui para pregar. Então você não quer servir, irmão, você quer se exibir, essa é a verdade. Entrou um espírito de exibicionismo nele, ele queria se exibir. Então tem gente que não quer isso. Ele quer mostrar o seu talento, quer mostrar a sua habilidade, por aí vai. E por incrível que pareça, a palavra de Deus diz algo muito interessante que a gente tem que levar por essa questão ministerial também. Aquele que é fiel no pouco, no muito Deus colocará. Vamos pensar isso agora na questão monetária, não. Vamos pensar isso no sentido espiritual e ministerial. Se você não aceita a trabalhar na recepção, na intercessão, você nunca poderá ter a autoridade de discipular alguém ou de ser mentor de alguém. Isso é impossível. Por isso, eu mandei uma mensagem agora mesmo num grupo que a gente tem aqui. Eu quero, como pastor dessa casa, dizer para você: não se submeta a uma liderança ausente. Entendeu isso? Eu te dou autoridade para você sair dessa liderança como pastor dessa igreja. Nós temos outros pastores nessa igreja, mas eu sou o pastor Cérnio. E o único que pode contrapor a minha palavra é o missionário Paulo. E eu tenho certeza que ele vai fazer isso diante do contexto que eu estou dizendo. Não se submeta a uma autoridade ausente.
Não se submeta a autoridade irresponsável. Não se submeta a uma autoridade que só anda atrasado. Não se submeta a uma autoridade que não ora, que não jejua, que não conhece Bíblia. Não se submeta a isso. A palavra de Deus diz que um cego não pode guiar outro cego. Ficou claro isso, irmãos? Pastor, mas seria rebelião da minha parte? Provavelmente esse tipo de pessoa vai falar que é rebelião. Mas eu estou aqui com a autoridade do Senhor dizendo para você, não é rebelião. Ele que não compreendeu aquilo que o Senhor confiou nas mãos dele. Não se submeta. Não se submeta. Irmão, eu já fiz uma situação, uma mulher foi orar por mim e eu conhecia o histórico. E ela queria me derrubar de todo jeito. Eu já falei isso aqui na igreja. Eu sabendo quem ela é, eu fiquei com o olhão aberto, coloquei uma perna na frente e outra atrás. E ela vai. E eu com a cara, mas o irmão não está recebendo. Não, eu não falei para ela para ser indigesto. Mas a vontade de mim era dizer assim: só se recebe de quem tem, você não tem. Você não tem. Tem gente que dá tudo para academia, dá tudo para pedalada, dá tudo para isso, dá tudo para aquilo. Não deixa de ir trabalhar, não deixa de fazer suas atividades. Mas com as coisas espirituais, são relaxados. Não funciona. Você está entendendo, irmãos? Quem está me entendendo, diga amém. E sabe uma das coisas maravilhosas no reino de Deus? A gente sempre fala isso, que no reino de Deus ninguém é insubstituível. E de fato não é. E se aquele que recebeu uma unção de estar no lugar onde Deus já havia ungido alguém para estar, e ele também não faz do modo como é para fazer, Deus também remove ele. A palavra de Deus diz sobre Jeroboão, que não era da descendência de Davi, porque a família de Davi, a descendência de Davi pecou, o Senhor o separou e ele foi para o reinado do norte com 10 tribos. O reinado do sul ficou com apenas 2 tribos. Esse cara não era filho de Davi, mas porque a casa de Davi pecou, o Senhor levantou ele. Sabe o que me chama a atenção nisso? Que o Senhor, depois de haver levantado ele, fez um pacto com ele e disse: olha, se você não desviar dos meus preceitos e da minha vontade, a tua família, o teu nome perpetuará no governo de Israel. E olha que Israel, irmão, Israel é a nação de Deus. Mas sabe o que aconteceu com esse cara? Daqui a pouco ele ficou enciumado que o povo estava saindo de Samaria ou das 10 tribos para subir a Jerusalém para fazer sacrifícios e cultuar a Deus. Segundo a palavra de Deus, ele levantou um altar em Samaria, e não o altar do Deus vivo, e com a retórica dizendo assim para aqueles irmãos: olha, vocês não precisam ir em Jerusalém para adorar a Deus, vocês podem adorar a Deus aqui. Ele havia recebido a oportunidade porque alguém desperdiçou a oportunidade. Agora ele também está desperdiçando a oportunidade. O que eu aprendo com isso? Não existe ninguém insubstituível. Se você não quer, Deus coloca outro. Esse que ele colocou também não quer, Deus levanta e coloca outro. Não é à toa que a palavra de Deus diz: ai daquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Então, voltando aqui ao início de tudo, para nós compreendermos algo muito interessante. Todos nós aqui temos algo específico de Deus na nossa vida. Eu poderia aqui fazer um comparativo, mas tem muitas mulheres e irmãs aqui, talvez já não vai entender isso. Mas alguém que você está num processo preparatório para aquilo de extraordinário que Deus vai fazer na sua vida. Mas se nesse processo preparatório para aquilo que Deus quer confiar nas suas mãos, que é extraordinário, você tratar com desdenho, com irresponsabilidade, com indiferença, aquilo que era para a sua vida, Deus vai colocar na vida de outra pessoa. Você está me entendendo, irmãos? Quem está me entendendo, diga amém. Agora, pastor, não tem problema não, tem problema. Não, você não conhece Bíblia. Tem problema sim. Aqui entra uma outra série que eu vou ministrar para os irmãos daqui a uns dias, que é sobre a parábola dos talentos. É quando Deus se torna seu inimigo. Você já pensou isso, irmãos? Você já pensou que talvez Deus é o seu principal inimigo hoje? Mas por que, pastor, Deus seria meu inimigo? A palavra de Deus diz sobre os talentos. A
palavra de Deus diz que um tinha 5, o outro tinha 2 e o outro tinha 1. Aquele que tinha 5 multiplicou, aquele que tinha 2 multiplicou, e aquele que tinha 1, o que é que ele fez? A Bíblia diz que ele pegou e escondeu o talento que ele tinha. E quando o Senhor voltou, ele disse: olha, eu escondi, porque sabendo que tu és severo, então eu escondi. O que é que a palavra de Deus diz? Pega aquilo que ele tem e dá o que tem mais. Pega ele e lança ele no lago de fogo. Quando Deus se torna seu adversário. Todos nós que estamos aqui temos algo. E por incrível que pareça, tem coisa que Deus te deu que por mais que eu queira, eu não vou fazer, porque Deus convocou você para fazer e não eu. E por que eu estou trazendo essa introdução toda aqui? Para abrir a sua mente. Por mais que eu entenda também que nesses dias, por mais que se fale, as pessoas não compreendem. A gente fala e as pessoas não compreendem. O Martinho Lutero, eu vi uma frase dele esses dias, o pai da reforma protestante. Ele falou uma coisa assim: olha, nós ministros precisamos pregar. E não fique cansado, ou não fique com pesar. Nós precisamos pregar, porque quem faz a obra de arrependimento é o Senhor. Quem convoca é o Senhor, e quem vai cobrar também é o Senhor. Tem muitos irmãos que tudo que fala aqui na igreja entra aqui e sai aqui, e a gente vê nitidamente que tem algo específico de Deus na vida deles, mas eles não querem. Por que eu estou dizendo que tem coisa na sua vida que eu não vou fazer e Deus te levantou para fazer? Por incrível que pareça, irmãos, olha que história fantástica é essa. A Bíblia diz que Jesus atravessou da região da Galiléia e foi para a região de Gadara. E quando ele chegou na região de Gadara, ele encontrou com um homem. Em outros evangelhos diz que eram 2 homens. Mas vamos lá, um dos evangelhos fala que era um homem, que ele estava tão atormentado, tão endemoniado, tão perturbado, que ele comia restos mortais. Ele ia lá para o cemitério e comia restos mortais. Segundo o relato bíblico, eles amarravam ele com correntes, e toda vez que eles amarravam esse cara com correntes, ele rebentava as correntes e saía e ia trazer prejuízo de novo para aquela sociedade. A Bíblia diz que Jesus chegou naquele lugar. Quando ele chegou, os demônios que estavam na vida daquele gadareno gritou: o que vieste fazer aqui antes do tempo? O Senhor ordenou que aqueles demônios saíssem. Aqueles demônios então pediram para o Senhor: olha, manda que nós vá até aquela manada de porcos, que era cerca de 2.000 porcos. E os demônios então entraram naqueles porcos. Aqueles porcos pularam numa ribanceira, num buraco. A notícia chegou na cidade. Agora, sabe qual que foi a notícia que chegou na cidade? Não é a notícia que Jesus havia curado aquele homem que estava trazendo prejuízo para a cidade, não. A notícia que chegou na cidade é que um homem orou para um cara que estava cheio de capeta e mandou aqueles demônios pular nos porquinhos, e os porquinhos caíram no lago. Aí sabe o que o povo da cidade fez? Foi correr atrás de Jesus e mandar Jesus sair daquela cidade. Eles estavam mais preocupados com seus porcos do que com a transformação daquele homem, que eles amarravam a correntes e ele estourava as correntes. Agora, o que você faria no lugar de Jesus? O que você faria no lugar de Jesus? Hein, irmão? Pelo amor de Deus, hein? Só para você raciocinar, você teria coragem de deixar os seus filhos brincando na pracinha com um peão desse? Brincando na pracinha, você deixaria? Deixaria? Eu tenho 3 filhas. Saber que um cara está comendo restos mortais e que o pessoal amarra ele nas correntes, ele arrebenta a corrente, mas elas não iam ver nenhum sol, irmão. Você está louco eu ia deixar minhas meninas lá? A tia está ali, agora que eu vi a tia. E aí, tia? Depois eu vou apresentar a senhora, minha tia que está aqui, irmãos. Você deixaria isso acontecer, irmãos? Deixaria? Deixaria? Não, né? Aquele homem endemoniado que trazia prejuízo para eles não preocuparam, mas com os porquinhos, eles preocuparam. A Bíblia fala que toda a cidade pediu para que o Senhor se retirasse daquela cidade. Quando Jesus estava retirando daquela cidade, a Bíblia fala que esse homem veio correndo atrás de Jesus e disse para Jesus: deixa que eu vá te seguir, deixa eu também ser um seu discípulo.
deixa eu estar contigo. Sabe o que Jesus disse para ele? Não, volte aos seus e conte a eles aquilo que lhes foi feito. Parece heresia o que eu vou falar com você, parece, mas eu quero que você entenda. Com o próprio Senhor Jesus lá, eles não entenderam. Jesus foi e mandou o gadareno ir lá, e segundo os relatos históricos, houve um grande avivamento a partir da vida daquele homem naquela região. Se Deus te convocou para fazer uma coisa, não é eu que tenho que fazer, é você que tem que fazer. Mas você é o pastor. Você entendeu esse relato? Jesus disse para ele: não, você não vai vir comigo, você vai lá e vai contar para os seus familiares o que lhes foi feito. Eles não ouviram Jesus, mas ouviram o ex-endemoniado de Gadara. Tem muita gente que nunca vai me ouvir, tem gente que não vai com a minha cara. Semana passada eu conversei com um cara que ele não ia com a minha cara. Mas por que você não vai com a minha cara? E coisa de brasileiro, principalmente de perdoense. Não sei por quê, porque eu ouvi falar. Não, seja um pouco mais inteligente, tem que ter o porquê. Não, porque eu ouvi falar. Não, por causa da sua cara. Aí começam os preconceitos. Aí ele foi conversando comigo, foi brincando. Não, até que você é da hora, hein? Então, se eu apresentasse o evangelho para ele, provavelmente ele não ouviria. Mas ele pode ouvir você, que é um tio, uma tia, um irmão, um pai, a esposa, um esposo, um amigo. Você compreendeu isso, irmãos? Quem compreendeu, diga amém. Você me compreendeu? Aí vamos lá mais para a Bíblia. A Bíblia também diz que existe pessoas que entram na sua vida e elas são responsabilidade sua. E que se você não anunciar o ímpio da sua impiedade, Deus vai cobrar de você. O sangue dele não vai ser cobrado das minhas mãos, vai ser cobrado das suas mãos. Então dá uma resposta ao chamado de Deus. Não é uma coisa bonitinha que se fala na igreja, na religião. Não é simplesmente isso. Dá uma resposta ao chamado de Deus é você não dar as costas para aquele que te criou com um propósito original. E que se você não fazer como ele quer, no final das contas você vai pagar muito caro. Mas eu queria ouvir de uma outra maneira. Será que não tem jeito de ouvir de outra maneira? Não, não tem não. Eu vou falar a verdade para você. Se você não fizer do jeito que ele quer, no final das contas você vai pagar muito caro. Quem está me entendendo, diga amém. Então nós compreendemos algo. O Senhor Jesus já havia encontrado com Pedro, com André antes, e provavelmente também com os demais discípulos. Então Jesus fez uma leitura deles. E qual foi a leitura? Olha, esses caras são dedicados com as coisas do Pai, com as coisas da família, são trabalhadores, eu posso confiar algo neles. Porque olhando aqui rapidamente para o texto, a gente fica assustado. Como assim? Jesus chega e fala com eles: olha, a partir de hoje vocês vão ser pescadores de homens, vem, segue-me. Mas como é que segue assim? Não, houve um processo, amadurecimento. A palavra diz que o Senhor Jesus, ele subiu para o monte para ficar de jejum 40 dias e 40 noites. O que você acha que Jesus estava fazendo lá? Ele estava preparando também para a formação dessa equipe, orando: Senhor, me coloca homens que se enquadrem no perfil celestial. E qual é o perfil celestial? Disponibilidade, vontade. Esse é o perfil que o Senhor quer, esse é o perfil que o Senhor está atrás. Eu lembro de Miles Moore, uma vez ele pregando em Brasília, ele dizia assim: olha, o lugar mais rico que existe é o cemitério. Todo mundo, ele perguntou para um monte de gente: qual é o lugar mais rico? Aí alguém falou: as pirâmides do Egito. Alguém: é os tesouros escondidos no Vaticano. Qual o lugar mais rico? Olha, o lugar mais rico talvez é a Casa Branca nos Estados Unidos. E cada um: é o banco central não sei da onde. Foi falando, o pessoal foi falando. Daqui a pouco ele virou para aqueles irmãos e falou assim: o lugar mais rico do mundo é o cemitério. Porque no cemitério estão os livros que não foram escritos, advogados que não formaram, pastores que não viveram o ministério, evangelistas que nunca saíram de suas casas, médicos que nunca formaram, profetas que nunca profetizaram.
muitos irmãos aqui na igreja, você nasceu com algo original de Deus. Mas se você não se levantar urgentemente e dizer sim para aquilo que o Senhor quer para a sua vida, você pode morrer com algo que Ele confiou nas suas mãos. E eu já convivi com pessoas que eu acreditava, eu via ministérios nítidos neles, mas eles se apaixonaram por esse mundo, como Demas. Então o Senhor está atrás de pessoas disponíveis, pessoas que nas coisas aparentemente simples ou pequenas fazem com excelência. Se é para mim ficar na recepção, vou ficar com excelência. Se é para me ministrar louvor, vou ministrar com excelência. Se é para me ficar no som, com excelência. Se é para ligar ou desligar a luz, com excelência. Se é para me ajudar na organização dos carros lá fora, no estacionamento, vou fazer com excelência. Se é para limpar a igreja, vou fazer com excelência. Se é para limpar, eu vou fazer com excelência. Até porque Paulo ensinou que nós temos que fazer como se fosse para Deus, quando estamos fazendo para os nossos senhores, para os nossos patrões. Quanto mais para Deus. Quanto mais para Deus. Então Deus está observando, irmão. Tudo que você faz para Deus está sendo contabilizado. E você pode ter certeza, Ele está observando. Como eu queria derramar algo poderoso na vida desse homem, mas nas coisas primárias ele tem dado uma resposta negativa. Deus talvez queria colocar multidões para você pastorear, ser uma referência, ser um mentor deles, o tutor deles. Mas é na primeira vida que você encontrou pelo caminho, você deixou ela, Deus dará. Ah, mas eu não nasci para isso. Não, não é isso. Talvez você nasceu com isso. A verdade é que você não deu uma resposta positiva àquilo que Deus confiou nas suas mãos. Então vamos aqui acelerar um pouco mais para a gente entender algumas coisas que está aqui nesse texto que nós acabamos de ler. Semana passada eu já deixei bem claro para os irmãos sobre essa questão do chamado, de aproveitar cada oportunidade. Eu li com vocês Efésios capítulo 5, verso 15 e 16. O chamado é para pessoas responsáveis, pessoas disponíveis. Nós precisamos aproveitar cada oportunidade que Deus tem nos dado. Agora vamos lá, quais atitudes tomar quanto ao chamado? Quais atitudes tomar quanto ao chamado? A primeira coisa que você precisa fazer, quando você identificou que o Senhor está te selecionando, ou te chamando, ou te separando para alguma coisa, responda imediatamente. Você entendeu, irmãos? Responda imediatamente. O apóstolo Doriel de Oliveira, ele tinha uma coisa, nos últimos 3 anos da vida, dos últimos 3 anos, antes dele morrer, ele estava muito próximo aos pastores jovens. O apóstolo Doriel, tudo você tinha que fazer assim, ó, você tinha que ser ligeiro, irmão. Ligeiro, rápido. E a escola dele é isso. Não tinha, eu não vou, não sei, não vou fazer, não é isso, não, tinha que ser ligeiro e rápido, não existia não para ele. Vocês estão me entendendo, irmãos? O Eilor, que é amigo meu missionário, o Eilor, ele falou para mim que um dia o apóstolo Jair chegou perto dele e falou: irmão, eu quero te mandar para um lugar aí, assim, tal. Aí na hora que o Eilor foi tentar questionar, ele falou assim: e lembre-se, eu sou a voz de Deus na sua vida. Se você disser não, você está dizendo não para Deus. Aí ele brincou comigo: como é que eu vou falar não, Ilquias? Não tem jeito aí. Mas de fato não tem jeito, irmãos. Se você é alguém sábio, você identificou aquilo que Deus tem para a sua vida, responda imediatamente aquilo que Deus tem para a sua vida. Eu não nasci pregando, lá em casa eu fui o que pregou mais tarde, fui eu. Eu lembro como se fosse hoje a primeira vez que eu preguei, já tinha 20 e tantos anos. Mas quando ficou claro na minha mente o que Deus queria para mim, eu imediatamente respondi, falei para Deus: olha, não sei nada, sou tímido demais, mas eis-me aqui. Eu não permiti que as limitações fizessem com que eu virasse as costas para Deus e dissesse não para Ele. Tem irmãos que as suas limitações estão fazendo você dizer não para Deus.
As minhas limitações eram características do meu perfil, do meu caráter, da minha personalidade. Agora, limitações de muitos aí é a falta de responsabilidade na administração do seu tempo. Não é porque você se considera incapaz, não. É porque você não é capaz de disciplinar suas coisas. Essa que é a verdade. Nós encontramos hoje pessoas que sim, que falam assim: pastor, eu tenho dificuldade porque eu sou tímido, eu não sei falar, eu não sei isso, eu não sei aquilo. Mas a grande parte dos irmãos hoje, eles não fazem, não é porque não sabe falar, eles não fazem, não é porque é tímido, porque tem medo, não é nada disso. A grande parte das pessoas hoje não fazem porque eles não têm tempo para Deus. Eles têm tempo para eles, para Deus não. Você vai perguntar a alguém na igreja: por que você não lidera uma célula? Por que você não lidera um ministério? Por que você não faz parte do ministério? Por que você não é mais ativo, envolvido? Tem tantos ministérios na igreja, eu sempre falo: evangelismo, intercessão, dança, ministério de louvor, recepção, tanto ministério na igreja. E já está surgindo mais um monte de serviço social na igreja. Mas as pessoas geralmente querem aqueles que têm mais evidência. Ou eu quero aquele que eu vou aparecer. Se eu for aparecer, eu quero esses. E outros estão dizendo não, porque eles não têm disponibilidade. E ainda levanta suas mãos para dizer que Jesus é o Senhor da sua vida. Não, Ele é o seu Salvador. Seu Senhor não, porque você não se submete ao senhorio dEle. E domingo eu comecei uma série aqui, não sei se os irmãos estavam aqui, e que vai chacoalhar muito nós, irmãos. Quem é Jesus para você? Porque a visão religiosa nos apresentou um Jesus que biblicamente está longe, mas longe demais daquilo que eu entendo sobre quem é Jesus. Quando você souber que de fato quem é Jesus, você vai ter que ser muito corajoso para falar não para Ele. Você vai ter que ser muito, corajoso não, sem noção, tapado, para falar não para Ele, quando você souber quem é Jesus. Agora vamos lá, dentro desse texto, quais as atitudes a tomar quando o Senhor me chama para algo? No verso 22 a palavra de Deus diz assim, ou melhor, no verso 20, olha lá para você ver, no verso 20, e eles imediatamente, eles o que, gente? Imediatamente. E entenda uma coisa, esse imediatismo não aconteceu apenas com Pedro e André, não. Aconteceu também com Tiago e João. Então tem que ser algo natural na vida de um verdadeiro discípulo. Se o Senhor me convocou para tal coisa, eu não tenho que negociar tempo, negociar isso, negociar aquilo. Eu estava falando com a Carmen ontem algo que eu estava estudando em casa, vou até compartilhar com os meninos depois. Aprendi isso com um pastor esses dias, ele falou algo muito interessante, que filho não tem agenda. A agenda que o filho segue é do pai. É por isso que na igreja nós temos muitos irmãos que ele é tudo, menos discípulo e filho. Lá em casa, por exemplo, a Sofia não segue a agenda dela, ela segue a minha agenda. Eu que sou o pai. Você está entendendo, irmãos? Quem está me entendendo, diga amém. Tem muita coisa, a Carmen sabe disso. O Israel me mandou uma mensagem, o que precisava que você chegasse quarta-feira, tal. Aí ele até brincou, será que eu vou ter que apelar para o meu pai? Quantas vezes eu já saí daqui de madrugada, o bispo Palaurone falava assim, eu preciso de você aqui 8 horas da manhã. Eu não tenho agenda, eu sigo a agenda do meu pai espiritual. Sábado passado, meu pai, eu estava tossindo muito, passando mal e tal. Aí o meu pai viu que eu estava meio assim. Falei, você vai amanhã na reunião de pastores, pai? Falei, pai, se o senhor quiser eu vou. Eu estou tossindo, será que os irmãos não vão ficar meio assim comigo não? Tava, não, tranquilo, então você fica então. Aí daqui a pouco a minha mãe chegou perto de mim. Caramba, seu pai queria que você fosse na reunião, ele só não te falou. E eu tomei banho, subi lá em cima. Ô pai, que hora que você vai sair amanhã? Tal hora? Ok. Filho não tem agenda, ele segue a agenda do pai. A partir do momento que você segue a sua agenda, você nunca foi filho. Você não é filho. Aí eu vou ver se eu faço.
Ué, se eu falar para Sofia, Sofia, faz isso. Ah, papai, eu vou ver se eu faço. Eu tapo no pé do ouvido. É ou não é, gente? Hã? Só os pais aí, diga amém. Só os pais, diga amém. Se você manda o seu filho buscar água para você lá na cozinha, fala, filho, busca água para o papai lá na cozinha. Ah, pai, não quero não. Mas você está louco, menino? Espera aí, não quero não. É assim ou não é, gente? É assim ou não é? Quando nós não temos visão de paternidade, de filiação, a gente age do jeito que quer. É por isso que na igreja você pede o irmão para fazer algo, ele não faz. É porque ele não te tem como um pai espiritual. Quando você é filho, você não tem agenda, você segue a agenda do seu pai. Quem está comigo aí, diga amém. Quem está me entendendo, diga amém. Então vamos lá, pergunta para esse irmão que está ao seu lado: você tem pai? Você tem pai? Você sabia que hoje aqui nós estamos o quê? Vamos ver. Nós estamos aqui com uns 40% da igreja está aqui hoje. 60% ficaram em casa, outros estão trabalhando. Você acha que esses irmãos têm pai? Não tem pai. Eles seguem as suas próprias ideias. Ou o pai deles é o patrão, ou o pai deles é o ego. Coisas que a gente precisa trabalhar para vencer. Ah, pastor pediu, o discipulador pediu, ou o pastor A, B, tal pediu, os outros pastores pediu. Ele não sabe como é que é a minha vida. Ele não sabe, não é assim que as pessoas falam. Sofia, vai buscar água para mim. Vou não, pai, não vou não. Mas por que você não vai? Por que você não sabe como é que é na minha vida? Você não sabe o que, menina? Vai agora buscar água. Tem muitos irmãos na igreja, meu irmão. Você é tudo, menos filho espiritual. E se você não é filho espiritual, você também não tem a cobertura espiritual. É por isso que tem coisas terríveis acontecendo na sua vida, no seu casamento, nos seus negócios. Você precisa submeter uma paternidade espiritual. Ah, pastor, mas eu tenho que cumprir toda a agenda do pai? Tem que cumprir toda a agenda do pai. Quando não dá, senta com ele, conversa com ele, chegam como um acordo, mas ele é seu pai. A primeira coisa que nós aprendemos aqui nesse texto é que eles atenderam imediatamente, tanto Pedro como João, Tiago e André. Imediatamente. Tem algo que está queimando no seu coração? Seja lá o que for que já queimou no seu coração para você fazer para Deus e você não fez. Hoje você tem a oportunidade de mudar isso. Porque vai chegar um tempo na sua vida que o Senhor não vai mais te convocar. Vai chegar um tempo na sua vida que o Senhor não vai mais te exortar. Vai chegar um tempo na sua vida que o Senhor não vai mais te corrigir. E aliás, vai chegar um tempo que Ele não vai nem aceitar o pai espiritual querer orar pelo filho espiritual. Você lembra o que aconteceu com Saul? Quando Samuel foi orar por ele, ele falou assim: não ore por ele mais, porque eu já rejeitei. Quantas vezes o Senhor quis corrigir ele? Quantas vezes o Senhor quis colocar a casa em ordem? O cara tinha que ficar feliz porque ele era o primeiro rei da nação de Israel. E o Senhor falava para ele fazer A, ele fazia B. Até macumba o bicho fez, cara. Até no espiritismo o cara entrou. Quantas vezes? Aí está lá o pai espiritual, o pastor dele, o mentor dele orando por ele. O Senhor, não ore por ele mais, porque eu já o rejeitei. Deus tem um limite. Ele vai insistindo com você, ele vai falando com você, até chegar o momento e falar assim: eu já o rejeitei, pare de orar por ele, que eu já levantei outro para colocar no lugar dele. Sabe uma coisa interessante? Davi é a resposta de alguém que disse não para Deus. Eu arrepio e me choque. E sabe o que é mais extraordinário nisso? Que quando alguém diz não para Deus, Deus levanta outras pessoas mais extraordinárias do que ele, para fazer aquilo que ele deveria fazer. Se isso não mexe com você, cara, você pode dizer não, ok. Dar as costas para Deus, ok.
Davi é a resposta para alguém que está dizendo não, mas Davi vai fazer algo mais extraordinário do que aquele que deveria fazer. Não dê as costas para Deus. Haja imediatamente aquilo que o Senhor quer para você. Pastor, estou sentindo algo queimar no meu coração. O que é? Eu quero liderar a célula. Então vai liderar a célula. Vai cuidar de alguém. Eu quero ser apacentador. Então faça isso. Eu quero ser pastor. Então faça isso. Quero ser missionário. Faça isso. Eu quero fluir e exercer meu ministério no louvor, na dança, na recepção. Cuidar de vidas. Principalmente cuidar de vidas. Faça isso, irmão. Não espere para amanhã, depois de amanhã, semana que vem, não. Faça agora. É imediatamente. Deus está queimando no seu coração algo e você está pensando assim: deixa eu ver quando que eu vou fazer isso. Quando eu tiver minha casa, quando eu comprar meu lote, quando eu casar, quando eu fazer isso, quando eu fazer aquilo. Daqui a pouco, quando você disser sim para Deus, Ele vai dizer que já te rejeitou. Você está compreendendo o que eu estou dizendo? Mas por que disso tudo aí, pastor? Por quê? Porque a própria palavra de Deus diz, que o Senhor nos falou: não foste vós que me escolhestes. O Senhor nos escolheu. Mas Ele não te escolheu para ser um religioso. Ele não te escolheu para ficar sentadinho aí, só viajando na maionese, não. Ele não te escolheu para você ser um tradicionalista, legalista. Não, não. Não foste vós que me escolhestes, mas eu que vos escolhi, para que vás, dê fruto e o vosso fruto permaneça. Existe um propósito porque Deus te escolheu. Não é porque você tem uma carinha bonitinha, não. Esse irmão que está do seu lado tem uma carinha bonitinha? Pode olhar, gente, fica com medo não. Esse irmão que está do seu lado tem a carinha bonitinha? Então, se fosse por carinha bonitinha, ele seria escolhido? Está ferrado, não está, gente? Olha para aquele lado ali para você ver. Se fosse por carinha bonitinha, alguém ali seria escolhido? A não ser a Carmen. Ao Vinícius. Raspa essa careca, Vinícius. Olha o... esqueci o nome só. O Santo Antônio não. O Bruno. Olha o Bruno, olha o perfil. Ele foi até esperto, já colocou máscara correndo. O Dieguinho, não sei o que é aquilo ali, não sei se é uma bola de que é? O Fábio. O Fábio é o Xerox do trem, não é não, gente? Olha você ver, brincadeira. O Wendel, nossa, o Wendel. Não vou nem falar do Wendel. Deixa quieto. O resto ali. Nossa. Não, o Biel, eu vou falar para vocês, o Biel ganha. O Biel e o Wendel podem dar a mão, brincadeira, né? Mas se fosse por beleza, irmão, alguém seria escolhido? Se fosse por ser bonzinho, alguém seria escolhido? Não seria. Deus nos escolheu por causa de um propósito. Deus te escolheu por causa de um propósito. Tem gente, ai que legal, Jesus me ama, Ele te ama, mas por um propósito. Não foste vós que me escolheste, mas eu vos escolhi, para que vades, dê fruto e o vosso fruto permaneça. Não faça com que a escolha do Senhor por você seja algo errado. Não flua dentro daquilo que Deus quer para você. Hoje eu falei apenas de uma das coisas que nós temos que fazer quando o Senhor nos chama: atender imediatamente. Percebemos que atitudes são dos 4. Por que tem que ser assim? Não atender o chamado é o mesmo que dizer não para Deus. Você tem coragem de fazer isso? Você já percebeu o quanto de irmãos está dizendo não para Deus? Será que você é um desses irmãos que está dizendo não para Deus? Fica de pé para nós orarmos. Aleluia. Coloca a sua mão no seu coração. Coloque sua mão no seu coração. Feche seus olhos.
Algo que vem no meu coração aqui nesse momento é: você não pode mais dizer não para Deus. Você não pode mais falar não para Deus. Você não pode mais perder tempo. Você não pode mais desperdiçar aquilo que o Senhor confiou a você. Não é tempo mais. É tempo de você abraçar com todas as forças aquilo que Jesus confiou para você, de você sonhar com isso, de você polir isso. Meu pai pelejou comigo de todas as formas. Eu lembro como se fosse hoje. Um dia que a gente estava lá em casa, eu falei: não, vou jogar bola. E meu pai falou comigo assim: olha, Kids, você vai ser pastor. O meu irmão falou: eu vou ser pastor. A Thalita, eu vou ser pastor. E eu ficava aquele negócio lá em casa: eu não vou ser pastor. Dificilmente, cara, eu sou tímido, sou tirador de sarro, sou carnal, não dá eu. Cheguei a conversar com a minha mãe: mãe, não dá. Não consigo compreender. Daqui a pouco algo começou a queimar no meu coração. E eu comecei a dizer para Deus assim: Senhor, se de fato é o Senhor que está fazendo isso queimar no meu coração, me dê forças para que eu venha polir esse ministério em minha vida. Espírito Santo, me ensine quais as ferramentas que eu preciso e me use, porque o Senhor sabe que é apenas sendo instrumento para eu fazer isso, porque do contrário eu não faria isso. Se isso está queimando o seu coração, irmãos, começa a polir isso, começa a treinar isso. Eu falei para os irmãos aqui que lá em Juiz de Fora, lá no seminário, na escola de pastores, de madrugada, tinha final de semana que todo mundo ia para casa dos parentes. Teve uma época que eu era apenas, só eu que não tinha parentes lá em Juiz de Fora. Aí eu aproveitava esse momento, tinha um púlpitozinho lá num quartinho lá, eu ficava pregando nesse púlpito, atrás desse púlpito, horas. Só que as minhas inspirações, a minha referência na época, Ulisses, não era muito boa. Eram os Gideões que tinha por aí. E eu ia perdendo o fôlego, cara. Eu falei: é difícil. Aí eu tinha um colega meu que fazia também escola de pastores com a gente. Ele falava a língua estranha, a mesma língua estranha do Abílio Santana e do Marcos Feliciano. Uma vez eu sentei com ele, irmão: como é que é que fala? E eles falam, é assim: eis que eu te digo. É, tipo igual o Jefferson assim. Olha lá, o Jefferson. Já viu quando o Jefferson vai orar? Entra uma mutação nele, você já viu? Baixa o espírito do Marcos Feliciano nele, irmão. É, tipo assim, isso é dele. E eu percebi que não estava funcionando comigo. É do Jefferson, é do Marcos Feliciano, é do Abílio Santana, é do Ulisses, é do Paulo. Eu falei: cara, eu vou ter que falar do meu jeito. Aí eu tinha um amigo nosso lá, pastor Carlinhos, que falou assim: Kias, eu sei que você está treinando, faz o seguinte, faz o jeito seu, para ver se funciona. Aí eu lembro que 2 semanas depois eu tinha que pregar num culto lá, irmãos. Meu Pai eterno, passei o tempo inteiro pregando só assim, ó, só lendo. Anos depois eu descobri que um dos maiores pregadores da história, chamado Jonathan Edwards, que era um teólogo famosíssimo, ele só pregava lendo o sermão dele na folha, assim. Ele colocava o sermão dele assim e começava. E o sermão mais famoso da história é de Jonathan Edwards, que o sermão é Pecadores na Mão de um Deus Irado. Segundo os relatos, quando ele pregava, esse homem, que era tradicional, diga-se de passagem, só lendo o sermão, as pessoas tremiam na cadeira. Quando ele falava sobre o inferno, elas tinham a sensação como se estivesse queimando no inferno. Aí eu vi que Deus usa e pronto, nós só somos instrumentos. Você está me entendendo, irmãos? Mas Deus vai começar a polir em você. Deus vai começar a fazer coisas em você que você nem vai ter. Cara, como que isso aconteceu? De onde eu tirei isso? Às vezes eu estou pregando, alguém fala: eu nem sei de onde que é. Oh, mas você não parece ser aquele cara que estava lá no púlpito. É, mas não era eu mesmo não. Fui tomado. Desceu algo em mim, ou algo se revelou em mim. Aqui é um jeito, não. Você vê que aí para lá é outra coisa. Aqui funciona, aí não funciona. É Deus. Então o que eu estou querendo dizer para você: queimou no seu coração, seja ministério A ou B, o que for,
Comece a buscar ferramentas para polir seu ministério. Comece a buscar aquilo que Deus quer para você. Se é ministério de jovem, leia sobre isso. Se é evangelismo, leia sobre isso. Se é intercessão, leia sobre isso. Se é sobre serviço social, leia sobre isso. Se é teatro, entretenimento, seja qual for a esfera que o Senhor venha te usar, estude, busque, se alimente disso, principalmente do Espírito Santo, que é o Criador de todas as coisas. Coloca a sua mão no seu coração agora e fala para o Senhor então: Senhor, eu quero queimar naquilo que o Senhor tem para a minha vida. Você pode orar? Você pode orar? Ore aí em nome de Jesus. Ore em nome de Jesus. Diga para Ele: eu não quero mais dizer não. Eu não quero mais dizer não. Canta. Eu não quero mais dizer não para Ti, Jesus. Eu não quero mais dizer não para Ti, Senhor. É você agora, irmãos. Não olhe para mim, é você e Deus. Não preciso entender. Talvez você não tenha sentido mais algo queimando no seu coração. É porque você tem virado as costas para aquilo que Deus quer. Talvez você não tenha sentido mais algo poderoso. É porque você, de tantas negativas, não consegue mais ouvir a voz do Senhor. Mas diga para Ele: Senhor, eu quero Te ouvir. Canta, mano. Ou para onde o Teu vento soprar. Você consegue fazer pelo menos a sua oração? Não preciso entender, meu chamado é maior que a minha própria vida. Levante a sua mão e cante isso. Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Vou para onde Teu vento soprar. Diga para Ele essa oração: não preciso entender meu chamado, que a minha própria vida. Mais uma vez, bem forte, cante: Senhor, envia-me a mim. Vou para onde Teu vento soprar. Não preciso entender. Não preciso entender. A minha própria. Mesmo quando não entendo. Mesmo quando não entendo, Te obedeço. Mesmo quando não enxergo, eu vou Te seguir, vou seguir, Te servir. Mesmo quando não entendo, mesmo quando não entendo, Te obedeço. Mesmo quando não enxergo, eu vou Te seguir, vou seguir, Te servir. Levante a sua mão e diga para o Senhor: Senhor, eis-me aqui. Senhor, eis-me aqui, envia. Vou para onde Teu vento soprar. Não preciso entender. Não preciso entender. Que a minha própria vida. Mais uma vez, Senhor, eis-me aqui. Senhor, envia. Vou para onde Teu vento. Não preciso entender. Meu chamado, que a minha própria vida. Com as suas mãos ainda levantadas. Senhor, obrigado por esse tempo. Obrigado por essa noite. Obrigado pela vida desses irmãos. Pai, quem convence ao Senhor, Espírito Santo, quem faz a obra, quem convoca ao Senhor,
a tua palavra foi entregue, mas que venha queimar no coração de cada um deles aquilo que o Senhor tem para cada um deles. Que venha queimar como chamas, ó Pai, aquilo que o Senhor os convocou a fazer. Que o teu nome seja exaltado, que o teu nome seja glorificado, que o teu nome seja entronizado através da vida de cada um deles. Obrigado por essa noite. Abençoe o decorrer da semana de cada um deles. Que seja, ó Pai, um decorrer de semana maravilhoso e poderoso. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vamos aplaudir Jesus bem forte.